me fez andar em justiça, sua bondade e fidelidade seguirão os meus dias. Ele é fonte, Ele é vida, me fez andar em justiça, sua bondade e fidelidade seguirão os meus dias. Ele é fonte, Ele é vida, me fez andar em justiça, sua bondade e fidelidade seguirão os meus dias. Ele é fonte, Ele é vida, me fez andar em justiça, sua bondade e fidelidade seguirão os meus dias. Ele é fonte, me fez andar em justiça, sua bondade e fidelidade seguirão os meus dias. Ele é vida, me fez andar em justiça, sua bondade e fidelidade seguirão os meus dias. Ele é fonte, Ele é fez andar em justiça, sua bondade e fidelidade seguirão os meus dias. Ele é fonte, Ele é vida, me fez andar em justiça, sua bondade e fidelidade seguirão os meus dias. Ele é fonte, Ele é vida, me fez andar em justiça, sua bondade e fidelidade seguirão os meus dias. Ele é fonte, Ele é vida, me fez andar em justiça, sua bondade e fidelidade seguirão os meus dias. Ele é sua bondade e fidelidade seguirão os meus dias. Ele é vida, me fez andar em justiça, sua bondade e fidelidade seguirão os meus dias. Nada de júbilo para Ele.
Jesus. Sempre é tão difícil, né? A gente tem que ser educado, que a gente tem visita na casa. Mas eles nem têm mais visita, né? Eu falei, gente, é tão difícil que a gente... É tão maravilhoso estar na presença de Deus. Claro que a gente sabe que não é só através da música, mas de fato é tão extraordinário esse momento onde, como igreja, nós nos reunimos para adorá-lo, para celebrar o nome de Jesus. E realmente eu quero sempre te encorajar, sabe, a chegar na casa de Deus, na sua congregação, e ao nos reunirmos aos nossos irmãos, que a gente possa ter sempre trazer esse entendimento no nosso coração. Nós não vamos assistir um culto, nós vamos cultuar. Nós não vamos, sabe, esperar que um bom ministério de louvor cante uma boa canção, ou que o pastor mais ungido da terra transfira algo para mim. E isso é maravilhoso, isso é bíblico, isso pode acontecer. Mas de fato, quando nós aprendemos que nós estamos, sabe, nessa casa, e nós participamos desse momento, então, sabe, tudo começa a ter um entendimento, o nosso coração começa a ser descortinado, e é nesse ambiente que a cura de Deus acontece, que nós somos mudados e transformados para a glória de Deus. Então, é isso que nós fazemos aqui. Nós, de alguma forma, queremos influenciar cada filho de Deus a desfrutar da presença dEle, porque é nesse lugar que nós vamos aprender a amá-lo, a respeitá-lo, a obedecê-lo. Então, irmãos, esse é o propósito. Amém? E nós já vamos chamar Pastor Cote. Eu sei que você está ansioso para ser ministrado essa manhã por uma palavra, mas antes eu queria te dar a oportunidade de adorar também o Senhor com os seus dízimos, com as suas ofertas. Você é livre. Se você é de uma outra congregação, não se sinta constrangido, ou se nos visita, mas que de fato você possa ter essa oportunidade de devolver ao Senhor os seus dízimos e as suas ofertas. Eu já contei aqui por milhares de vezes o meu testemunho. Eu me converti fazem 28 anos esse ano. E quando eu me converti, crente tem medo de falar sobre dinheiro para novos convertidos, não é assim? A gente fica esperando assim, não, deixa ele ficar mais maduro, porque dinheiro, de alguma forma, a gente entende que pode ofender a pessoa, porque lá no mundo diz assim, Deus não precisa do seu dinheiro. E é verdade, Deus não precisa de nada nosso. Nós é que precisamos de boa vontade, com entendimento, compreender os princípios de Deus e aplicá-los, porque isso é que vai trazer, sabe, a bênção e as coisas que muitas vezes o nosso coração deseja alcançar. E eu estava com 3 meses já na igreja, e minha discipuladora, a pessoa que estava cuidando de mim ali naqueles primeiros dias, não queria falar comigo sobre dízimo. Mas aí ela me levou num culto, gente. E nesse culto tinha um pastor que era do Rio de Janeiro. Era um pastor que ele tinha morrido e ressuscitado. Parece que ele tinha passado 3 dias morto e ele ressuscitou. E esse homem estava aqui e eu fui assistir. Nesse tempo a Sara Nossa Terra era ali no centro.
Eu tinha 3 meses de convertida. Eu nunca tinha escutado sobre milagres. Eu já achava o povo de Deus tudo doido, porque eu chegava na igreja, o pessoal dizia assim: Deus falou comigo. E eu disse: meu Deus, e Deus fala com nós seres humanos? Porque para mim Deus era aquele Deus lá distante. E aí eu comecei a ver aqueles milagres, aquele testemunho. E eu lembro desse homem falando de dízimos e ofertas. E quando eu saí, eu chamei minha discipuladora no canto. Eu falei: por que você nunca me ensinou sobre isso? Aí ela disse assim para mim: porque eu estava esperando você ficar mais firme na fé. Aí eu falei: não, o que eu já sei é suficiente para mim começar a entregar os meus dízimos. Mas tem gente que está há 20 anos, né? Tem ninguém aqui assim, né? Desculpa. Saiu sem querer. Aqui eu tenho certeza que não tem ninguém. E ali eu falei para ela: eu quero começar a fazer isso hoje. Irmãos, tem exatamente 28 anos. E realmente eu posso te dizer que tudo que eu semeei, que eu devolvi ao Senhor, todos os sacrifícios que nós fizemos, nunca fez falta. Muito pelo contrário, eles nos trouxeram até aqui. Ontem estava falando com o pastor Cote sobre o que ele tem visto na igreja brasileira nesse tempo pós-pandemia. E ele disse: olha, algumas igrejas fecharam, outras igrejas cresceram, outras igrejas apenas permaneceram. E eu estava falando da nosso caso aqui, da catedral. Eu acho que em número de pessoas, nós perdemos bastante pessoas, bastante células. Mas, em termos de avanço, qual foi a área que Deus nos permitiu mais crescer na época da pandemia? Todos vocês sabem, se você é da IBCA, todo o sacrifício que era para a gente montar o nosso encontro evangelístico. A gente alugava lugares, era toda uma logística muito difícil para os nossos irmãos. Aluga lugar, aluguel alto, às vezes era 2.000, uma diária, em alguns lugares. E a gente tinha que levar tudo, depois trazer tudo de volta para a igreja. Enfim, tínhamos muitas dificuldades. Mas durante os 2 anos da pandemia, nós construímos nosso acampamento. E eu acho que foi uma obra de mais de 1 milhão, amor, talvez. Amém, 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 Farol, tá? Amém. Sou obediente. E aí, Deus nos permitiu fazer isso. Então, você também faz parte disso. Foi através do seu dízimo, da sua oferta. E é essa oportunidade que nós queremos dar para você nessa manhã, de semear. Amém? De se tornar participante daquilo que Deus tem feito nesse lugar. Amém? Aqui você tem o nosso Pix. Aí no bolso da sua cadeira em frente tem um envelope. Lá atrás tem máquina de cartão de crédito. Você pode fazer como desejar. Amém? Pai, no nome de Jesus, obrigado nessa manhã por tudo que o Senhor já tem feito. Obrigada, Deus, por cada irmão que é dizimista, ofertante nessa casa. E que o Senhor possa, Pai, no nome de Jesus, levar o teu povo a entender que essa semente é a semente que talvez vai destravar essa prosperidade que nós buscamos muitas vezes. Ensina o teu povo a ser generoso, semeador, e que tudo isso traga glória para o nome do Senhor. Amém? Glória a Deus. Então você pode sair do seu lugar e pode devolver seu dízimo, sua oferta nessa manhã. Amém? Gente, vocês já ouviram a conversa que a mulher fala? Diz que o pastor pediu para a irmã abrir o culto. Aí a irmã abriu o culto, pregou, cantou, tirou dízimo, oferta. Glória a Deus. Gente, mas nessa manhã, né, meu marido me permitiu ter a alegria de introduzir pastor Cote e a sua esposa. Ele já foi apresentado. Gente, ele é meu amigo. Ele não sabe, mas ele tem uma amiga íntima aqui no Maranhão. Por quê, pastora? Porque eu sei as mensagens dele. Se ele me pedir para pregar uma mensagem, eu vou saber.
livros. E uma vez eu escutei o pastor JB Carvalho. Queria também agradecer Socorrinha. Gente, Socorrinha estava quando eu cheguei na igreja. Ela disse que quando eu me converti, meu filho era pequenininho, o Lucas, ele não está aqui hoje. E ela disse que eu chegava com esses vestidão, com um menininho escanchado aqui, igual vocês me veem hoje, só que é com o meu netinho. Então ela estava lá, né? Nós temos história para contar. Obrigada, Socorrinha, por estar aqui hoje. E por ter disponibilizado ali nosso contato com o pastor Code. Enfim, eu leio todos os livros dele. Eu escutei o pastor JB Carvalho. Ele disse que ele tem muitos amigos que hoje sentam na mesa com ele. E que ele já era amigo antes, porque ele escutava todas as mensagens e lia todos os livros. Então, se JB pode dizer isso, eu também posso. Então, eu queria chamar, e eu queria que você recebesse com uma grande salva de palmas esse precioso homem de Deus, meu amigo, e agora minha amiga também, Raquel. Fica à vontade, pastor. Amém, glória a Deus. Pai, nós damos a Ti toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda adoração, somente a Ti, Senhor. Levantamos nesse lugar o nome que já foi exaltado pelo Pai, que está sobre todo nome, diante do qual todo joelho se dobrará. Levantamos aqui o nome de Jesus, também levantamos a Sua palavra, Senhor, que é bendita eternamente. Passarão os céus e a terra, mas nenhum pingo, nenhuma vírgula da Sua palavra há de fracassar. Ela permanece para todo sempre. Por isso, Senhor, queremos nos achegar a Ti, beijar a Tua face, dizer que nós Te honramos, Te engrandecemos. O Senhor é o nosso Pai. Invocamos o Espírito que clama: Abba, Abba, Pai. Vem sobre as nossas vidas. Nós acreditamos que na Sua palavra reside poder criativo, que o Senhor chama à existência as coisas que não existem pela Sua palavra, que ela se manifeste aos nossos corações, essa que Jesus disse que é espírito e vida, que ela se manifeste nas nossas vidas. Entendemos, Senhor, que a Sua palavra não é só a espada de um pregador, mas antes de qualquer coisa é a espada do Seu Espírito. Oramos, ó Deus, não só por informação, mas por revelação, que sejamos transformados pela renovação da nossa mente, que haja renovação do entendimento, como a Sua palavra diz, abriu-lhes o entendimento para que compreendesse as Escrituras Sagradas, e os apóstolos tiveram outros olhos diante das Escrituras. Assim aconteça conosco. Oramos por uma atmosfera espiritual, fértil, frutífera, profética, cheia do espírito de conhecimento, revelação, quebrantamento, reconciliação. Ajuda-nos, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos falando sobre perda dos vínculos familiares, assunto que eu estou usando aqui para tentar resumir o tema todo desse livro, né, o Avivamento do Odre Novo. E falamos que perda dos vínculos familiares é quando uma massa crítica de pessoas numa sociedade começa a ser desprovida, desconectada desses relacionamentos que têm uma conotação existencial. São as piores perdas que as pessoas podem sofrer. Quando nós, inclusive, pensamos no conceito de herança, o conceito material de herança chega a ser inócuo, perto do que significa o poder de um referencial. Pessoas que tiveram um referencial na vida. Falamos que todos nós recebemos dos nossos pais, da nossa cobertura familiar, 3 coisas: identidade, relacionamento, a capacidade moral e emocional
de construirmos relacionamentos onde nós e os outros vamos nos realizar na vontade de Deus, e também recebemos herança, não é? Recebemos aí essas três coisas. E começamos a falar sobre essa história que está lá em Juízes, no capítulo 11, que é a história desse homem chamado Jefté, uma história traumática. Uma coisa que eu admiro muito na Bíblia é que a Bíblia mostra a verdade das pessoas, não é? A verdade dos líderes. E obviamente que todos nós temos nossas limitações, nossas debilidades, nossos fracassos, mas o importante é dizer que nada disso nos define, não é? O que mais vai de fato nos definir é o que Jesus fez por nós. Mas nós aprendemos muito com a história das pessoas. A história de Jefté talvez seja uma das histórias bíblicas que mais se contextualizam com essa atual geração, não é? Como nós falamos, a síndrome da infância desprotegida. Nunca se viu tantas pessoas crescendo com referenciais, ou ausência de referenciais, mas referenciais tão distorcidos, não é? Há uma inversão profunda de valores. Como Isaías diz: ai daquele que chama o errado de certo, o certo de errado, o doce de amargo, o amargo de doce. O que a gente observa é isso, e uma desordem nessa profundidade, inclusive de identidade. O homem está virando mulher, a mulher está virando homem, os heterossexuais não querem mais se casar, os homossexuais estão brigando para casar, as pessoas estão unindo o que Deus separou e separando o que Deus uniu. É impressionante como nos dias de hoje a gente observa uma inversão demoníaca, maligna de valores, uma desordem realmente que tem trazido muitas trevas, muita obscuridade sobre o coração humano. E obviamente que as consequências disso são latentes. Nunca tivemos tanta gente deprimida, com distúrbios psicoemocionais seríssimos, perturbações espirituais. Nunca tivemos tanta gente adoecida. Vivemos numa realidade hoje que multiplica doenças e doentes. Eu sei do que eu estou falando, porque a gente trabalha com aconselhamento, né? A gente entra nessa lacuna. E então nós entramos nessa história aí de Jefté, não é? Mostramos aí essa dualidade que estava incorporada na história dele. De um lado, um homem cheio de potencial, mas de outro lado, uma realidade existencial, quando a Bíblia fala assim: porém, era filho de uma prostituta. E a partir disso, realmente, passou a ser duramente perseguido. Ele cresceu realmente debaixo assim de um terrível legado de imoralidade, rejeição. Isso, na verdade, foi empurrando ele cada vez mais para baixo dentro de si mesmo e trazendo realmente, fazendo da história dele realmente uma tragédia. E agora eu gostaria de, dentro daquilo que nós falamos ontem sobre a maldição, fizemos aquele parênteses, não é? E o ápice, assim, da definição da maldição tem a ver com uma desconexão entre gerações. A desconexão entre gerações. Quando os pais não se convertem aos filhos, os filhos não se convertem dos pais. Quando a ira dos pais, a imoralidade dos pais, o abandono dos pais é correspondido com a rebelião dos filhos. Então, nessa brecha, realmente, é onde Satanás encontra as maiores facilidades para empurrar uma pessoa para a destruição. Por isso que a mensagem que une o Antigo ao Novo Testamento é essa, é a conversão do coração dos pais aos filhos. Por isso que
Elias, Malaquias, João Batista, foram pessoas tiveram ministérios tão expressivos, e mais do que nunca, Deus está procurando essas pessoas, os reconciliadores, aqueles que reconciliam as gerações, que derrubam as barreiras, que sabem lidar com as feridas, com as amarguras das pessoas. E é dessa forma que realmente nós vamos virar esse mundo de cabeça para cima, né? Nós vamos consertar as coisas. Deus está levantando essa geração João Batista, não é? Talvez a cabeça de alguns vão para o prato, tá? Porque quando você começa a defender causas como o casamento, quando você tem a coragem moral de colocar o dedo na cara de Herodes e te falar, não te é lícito possuir a esposa do seu irmão, quando você precisa de confrontar um STF da vida, né? Essas instituições que estão promovendo essas coisas, ao invés de proteger a nossa Constituição, provavelmente, pode ser que a cabeça de alguns vão para o prato, mas faz parte, né? Isso tudo faz parte. Mas eu quero compartilhar com você, pegando esse discernimento, 5 coisas que tiraram Jefté da sua casa, que fizeram essa desconexão, causaram essa desconexão, e levaram Jefté, nós vamos entender a dinâmica disso, o impacto da dinâmica disso na sua vida, como isso levou ele a uma destruição, não só dele próprio, mas ele repetiu a mesma história, o que fizeram com ele acabou fazendo com a filha, ele repetiu a história, uma história traumática, bem trágica, não é? Honestamente, não é muito fácil falar as coisas que eu vou falar aqui, não, são às vezes situações que mexem um pouco com as nossas dores existenciais, mas Jesus sabe como caminhar nas nossas feridas, você pode ter certeza disso. Ele sabe como reciclar realmente o lixo da nossa história e realmente reverter tudo ao nosso favor. Essa é a glória da redenção. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça, não é? Mas a primeira coisa que tirou Jefté de casa foi a rejeição dos irmãos, os próprios irmãos. Isso está lá no verso 2 de Juízes 11, quando os filhos desta eram já grandes, expulsaram a Jefté e lhe disseram, não herdarás na casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Veja bem, os irmãos se posicionam e falam assim, olha, você não tem vez aqui, você não é como nós, você é diferente, você é o filho de uma prostituta, você não é filho da nossa mãe, porque quem dá, na cultura judaica, quem dá para uma questão de consanguinidade, identidade para a pessoa é a mãe. Então ele fala, olha, você está rejeitado, você não é contado entre nós, você está fora. Ele era abertamente taxado por esses meio-irmãos como filho da outra mulher. Então, por conta dessa identidade que ele ganhara, filho da prostituta, imediatamente ele se viu sem herança. Quando sua identidade foi traumatizada, os relacionamentos se tornaram ameaçadores e a sua herança acabou sendo saqueada. Você se lembra quais são as 3 coisas que nós recebemos da cobertura familiar, que eu falei para você colocar aí num arquivo da sua memória? Primeira, identidade. Qual foi a identidade que na verdade emplacou em Jefté? Como é que ele era conhecido? Ah, sim, o filho da prostituta, o filho da outra. Identidade. Quem deu essa identidade para ele? O pai, a mãe. Segunda coisa que nós recebemos, a capacidade de construir relacionamentos, sustentar relacionamentos.
Se você olhar aqui como estavam os relacionamentos de Jefté, gente, é uma tragédia. Você vê aqui o relacionamento com os irmãos, o relacionamento com o pai, o relacionamento com a mãe biológica, que era uma prostituta, o relacionamento com a mãe, entre aspas, adotiva. Inclusive, lá no verso 7, a Bíblia fala que ele foi expulso de casa pelos anciãos da cidade. Chegou num ponto que ele começou a dar tanto problema ali, que eles expeliram ele de casa, expulsaram ele de casa. Então pensa num cara assim, com todos os relacionamentos esfacelados. Relacionamento. E a terceira coisa, herança. O que aconteceu com a herança dele? Não herdarás conosco. Você está fora. Você não vai receber nada. Então, veja bem, foi deserdado, expulso de casa sem direito a nada, também expulso da cidade, e obviamente esse estigma começou a nutrir uma ferida muito grande na vida de Jefté. Então essa rejeição dos irmãos, essa rejeição, isso tirou ele de casa, isso afastou ele dos seus relacionamentos mais importantes, relacionamentos existenciais. Segunda coisa que tirou Jefté de casa foi a indiferença do pai. Indiferença. Quando a gente olha a história aqui, inclusive a Bíblia menciona o nome do pai de Jefté, um homem chamado Gileade, xará da cidade, né? Gileade. E Gileade, o pai de Jefté, simplesmente não faz nada para resolver uma situação que na verdade ele havia criado. Ele foi a pessoa que cometeu o adultério, que engravidou a prostituta. E quando a gente observa assim as consequências disso na vida de Jefté, obviamente Jefté não tinha culpa nenhuma, mas porém estava sofrendo as consequências. Você entende essa dinâmica de culpa e consequência? Não é? Culpa é responsabilidade pessoal, consequência é herança. Às vezes é o fútil legado, né, que muitas vezes recebemos de outras pessoas. Apesar dele não ter culpa nenhuma, ele estava sofrendo as consequências do erro do seu pai. E diante dessas consequências, o que a gente observa era que o Gileade não se posicionava. Por exemplo, quando os irmãos deserdaram Jefté, o que o pai fez? Nada. Inclusive, se eu te perguntar assim, quem tinha mais autoridade, mais voz dentro de casa? O pai de Jefté ou os irmãos? Você vê que é os irmãos. Tanto é que o pai se calou. Pensa num homem sem voz, sem autoridade. A palavra dele não valia um papel de bala. Era um adúltero, um homem desmoralizado. E essa é a síndrome que a gente vê exatamente nesse ponto aqui, sobre a indiferença do pai, a marginalização do pai e do marido. Que talvez esse seja o fundo do fundo dessa ferida social, que é a perda dos vínculos familiares. A gente observa hoje tantos homens marginalizados, totalmente fora do seu lugar. Então, quando os irmãos o deserdaram, o pai não fez nada. Quando por tantas vezes ele era moralmente agredido por ser o filho da outra, o pai também nunca fez nada, nunca o defendeu. Quando os anciãos da cidade expulsam ele de casa, o pai continua não fazendo nada. Então veja bem, o maior problema de Jefté não era só os irmãos
E ali os anciãos que estavam ativamente rejeitando Jefté, mas o pai que o rejeitou passivamente, que o ignorou, presenciou ele sendo lançado às feras e ficou na marginalidade, não assumiu o seu papel, muito pelo contrário. Então, como eu disse, nós temos aqui uma ferida que nós não podemos deixar de falar nela, que é a marginalização do pai e do filho, a marginalização do pai e do marido. Essa é uma das principais feridas hoje da sociedade ocidental, essa inversão de valores. O homem saindo do seu lugar de autoridade. E você pode dar atenção para isso que eu estou te falando. O Espírito Santo está tocando uma trombeta muito afinada, chamando os homens para o seu lugar. Se nós queremos um verdadeiro avivamento, aliás, honestamente, gente, eu não acho que a gente precisa só de um avivamento. Nós precisamos de uma reforma. Você entende a diferença entre avivamento e reforma? Avivamento vem, o povo chora, adora, aquele moverzão, maravilha, mas a sociedade não melhora. Você não muda as instituições. Reforma faz a terra tremer. É transfundação. Não é só uma transformação, uma mudança de forma, mas é uma mudança de fundamentos. Destruídos os fundamentos, o que poderá fazer o justo? Onde estão os profetas que vão confrontar os pecados da corte, as imoralidades da corte? Uma reforma parte disso. Quando você estuda a história de Calvino, a história de Lutero, você vai perceber que esses caras mexeram nos alicerces da sociedade. Eles não só pintaram a fachada para embelezar as coisas, cortou fundo. Se nós queremos uma mudança realmente na nossa sociedade, nós vamos precisar de tratar dessa ferida, que é a marginalização do homem. Eu acho que muitos de nós já ouvimos falar nesse famoso esquema Jezabel. Eu sei que quando a gente fala sobre Jezabel, a tendência é a gente dar assim uma conotação feminina para o problema, mas não se iluda com isso, porque Jezabel não tem sexo. Na verdade, é um esquema. Só existe uma Jezabel onde tem um Acabe, uma pessoa moralmente fraca, né? Que se abdica da sua autoridade. O problema maior no esquema Jezabel não é a mulher, não era a Jezabel na história lá em Reis. O problema maior era o Acabe. Tanto é que o governo de Acabe e Jezabel, aquela tragédia que trouxe um reavivamento para a feitiçaria e para a imoralidade na nação, só acabou quando Acabe morreu. Quando o homem sai do seu lugar de autoridade, de sacerdócio, quando o homem abre mão da sua moralidade, da sua masculinidade, da sua responsabilidade em ser um marido leal, fiel, exemplo para os seus filhos, que supre o lar. Quando o marido, o homem, sai desse lugar, ele vira um demônio. Já viu esse ditado que fala, o que é um demônio? É um anjo fora do seu lugar. É só um anjo fora do lugar. Quando o homem sai do seu lugar, vou te falar, é uma tragédia. Só para você entender a dimensão disso,
A maior necessidade emocional da mulher, o que a mulher mais busca emocionalmente num homem, é segurança. Segurança. A pior coisa que tem para uma mulher é um homem inseguro, banana, irresponsável. Quando o homem se marginaliza, por exemplo, através de adultério, alcoolismo, violência, seja lá o que for, quando ele se marginaliza, ele começa o quê? A inocular insegurança na mulher. Imagina uma esposa ter que conviver com um marido irresponsável, alcoólatra, que não supre o lar, que gasta o dinheiro com as mulheres, deixa os filhos passando necessidade em casa. Rapaz, isso é um tormento para a mulher. Cada vez que esse homem se marginaliza, ele está inoculando insegurança, insegurança, insegurança. Então, o ponto fraco da mulher é esse, não se sentir segura. As maiores loucuras que uma mulher faz têm a ver com isso. E quando a mulher começa a não se sentir segura, ela tem uma reação. E ela sabe como tocar no ponto fraco do marido, porque o ponto fraco do homem é não se sentir respeitado. O que um homem mais procura emocionalmente em relação à mulher? Respeito. Respeito. Por que o homem às vezes quer aparecer, chega com um carrão e tal, aquela pinta de galã e não sei o quê? Porque ele quer manipular respeito. Ele quer ser respeitado. Só que quando ele começa a inocular insegurança na esposa, a esposa devolve isso em desrespeito. Começa a desrespeitá-lo, desonrá-lo, expô-lo. É uma reação, de certa forma, natural. Então ela se sente insegura, desrespeita, isso fere ele profundamente. A Bíblia fala que a mulher que desonra o seu marido é como podridão nos seus ossos. Lembra desse provérbio? Pensa num negócio que agride a estrutura de um homem, é o desrespeito de uma mulher. Então a mulher desrespeita, ele se marginaliza, ela se sente insegura, desrespeita, ele marginaliza, você tem um ciclo. Qual que é o resultado desse ciclo? Você acaba tendo uma mulher que se tornou o sargento da casa, uma mulher ferida, uma ferida ambulante. O homem que se tornou aí um zero à esquerda, um demônio, um cara marginalizado, inútil. E os filhos, os famosos bebês emocionais de 90 quilos, os crescidos que não cresceram, os adultos infantilizados, presos em traumas. É o que a gente vê essa geração hoje, geração Paulo Freire, o cara de 40 anos ainda dependendo do papai e da mamãe. É uma tragédia, é uma tragédia. Quando a gente pensa então nessa questão, onde tudo isso está engajado? Na marginalização do pai e do marido. Isso tirou Jefté de casa. Isso tirou ele de casa. A indiferença do pai, a irresponsabilidade do pai. Terceira coisa que tirou ele de casa foi a vergonha da mãe. Sua mãe era uma prostituta, uma mulher totalmente discriminada pela sociedade. Fica imaginando, às vezes, quantas vezes Jefté via sua mãe saindo com outros homens, e a maneira como isso atormentava. Obviamente que, naqueles dias, isso era uma coisa assim, muito mais grotesca, né? E muito mais impactante do que hoje. Porque hoje, vamos dizer assim, hoje não existe mais prostituta, gente. São as profissionais do sexo. Não tem mais prostituta. Inclusive é politicamente errado, né? Você falar que tem prostituta.
Mas eu ouço adolescentes falando, jovens falando: pastor, lá em casa é difícil, porque a cada semana a minha mãe traz um namorado diferente para dentro de casa, e as coisas que acontecem dentro de casa são coisas que envergonham esse filho, envergonham muito. Eu não sei se você consegue, assim, dimensionar o impacto da imoralidade de uma mãe em relação ao filho. Uma vez eu tive assim uma experiência de ouvir uma história como essa, que eu nunca mais me esqueci. Esse rapaz criado ali num dos morros, no Rio de Janeiro, e ele me contando a história dele. Aliás, a gente estava numa reunião de quebrantamento, humilhação, uma confissão pública de pecados, e ele foi contando essa história, dizendo que morava, barraco pequeno, sei lá, 3 por 4 metros, ali tinha tudo, era quarto, cozinha, sala, tudo. E a mãe tinha ele, tinha um outro irmão mais velho, eram de pais diferentes, eles não conheciam o pai, e ele explicando que a cama dele ficava debaixo da cama do irmão. Ele era pequenininho, sei lá, devia ter na época lá uns 5 aninhos. Então o irmão mais velho sempre chegava mais tarde em casa, quando a mãe tinha que trabalhar. Como é que ela trabalhava? Ela recebia os homens ali, alguns homens do morro. Então a mãe colocava ele escondido debaixo da cama do irmão, e ali, puxa vida, e ele contando o sentimento dele, e ele dizendo assim que no início ele tentava se convencer, porque a mãe era muito pobre, tinha que sustentar os filhos, tentava se convencer, mas não tinha como digerir isso, as coisas que aconteciam ali. E ele dizendo que isso foi produzindo um sentimento de impotência. Sabe quando a pessoa se vê impotente diante de uma humilhação? Porque as coisas que as pessoas faziam com a mãe dele eram tão humilhantes, que ele se sentia impotente. E esse sentimento de impotência foi se transformando em raiva. E a partir disso, essa raiva se tornou tão crescente, que fez dele um dos bandidos mais perigosos daquela favela. Ele falou comigo: olha, não sei quantos eu já matei. Carregava uma raiva que vinha das humilhações de uma mãe prostituta. Olha só que coisa terrível. Isso tirou Jefté de casa. Isso tirou ele de casa. O próximo ponto, próxima coisa que tirou Jefté de casa, e é um ponto muito importante da gente entender, tem a ver aqui com a energia que vem de uma ferida. Se você vê aí no verso 3, fala que chegou num ponto que era tanta rejeição que ele fugiu diante dos seus irmãos, ele fugiu. Ele já não suportava mais aquele ambiente onde ele era discriminado, perseguido, deserdado, e simplesmente ele foge, não suporta mais aquela realidade. Cada uma daquelas pedradas que ele foi tomando do pai, da mãe biológica,
mãe de criação, os irmãos, os anciãos, aquelas pedradas todas. É como se ele fosse pegando e colocando na mochila. Cada pedra, olha, essa machucou, está guardada. Essa machucou, está guardada. Quando ele sai ali de Gileade, ele vai embora com uma bagagem emocional muito pesada. Aqui ele criou uma ferida existencial que se mantinha aberta pela possibilidade de uma vingança. É como, você já viu aquelas pessoas que falam assim, pessoa, é a ferida gritando na pessoa, como se a pessoa falasse assim: olha, essa pessoa me humilhou, me rejeitou, me inferiorizou, mas um dia eu vou esfregar na cara dela a minha vitória. Parece ser bonito, mas é só amargura, e isso é perigoso. Isso é perigoso. Você sabe que algumas pessoas que são sistematicamente humilhadas, rejeitadas, fracassadas, algumas pessoas, elas simplesmente desistem de tudo. Elas, eu diria até assim, daqui a pouco essa pessoa até contrai um quadro depressivo. A existência perde o sabor, desiste, a vida perde o sentido. A pessoa foi tão humilhada, e lidou com isso de uma forma tão amargurada, tão destrutiva, que depois de ter sido rejeitada, ela mesma se rejeita, se retira da existência. Muitos até desenvolvem transtornos sérios, mas tem outras pessoas, pessoas que reagem bem com isso, perdoando, não é? Como Jesus fez. É só da cruz que nós podemos dizer isso: Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. Mas tem gente que é o contrário. Ela pega toda essa dor que ela sente, toda essa dor que foi sendo armazenada na sua alma, e transforma essa dor num combustível. Então essas pessoas passam a ter uma energia violenta, e elas começam a enfrentar os obstáculos e vencer os obstáculos, e passa por cima de tudo até chegar no topo. Até chegar no topo. Mas como eu disse, é uma maneira de ser glorificado pela ferida. Isso é uma coisa altamente perigosa. A gente tem de certa forma, com todo respeito, um exemplo contemporâneo. Não sei se você já assim pesquisou um pouco mais a fundo sobre a história do Michael Jackson. Não tem quem não ouviu falar em Michael Jackson. O cara é um talento fenomenal. Foi, um talento fenomenal. Mas você vai ver uma história desde cedo de rejeição, muita cobrança, não é? Inclusive, foi por causa de tanto exagero nessas cobranças e rejeições que ele acabou até tendo uma performance inigualável. Mas a gente percebe que por dentro ele brigava com ele mesmo, inclusive com a própria aparência. E ele tentou mudar a sua aparência, porque ele tinha recursos para isso.
Ele convivia internamente com o inferno, apesar de ser um cara que chegou no topo, que esfregou a vitória dele, o sucesso dele na cara de todo mundo que o rejeitou. Apesar disso, não se suportava. Inclusive, naufragou nesse mundo da fantasia, drogas. Imagina, é o típico exemplo do adulto infantilizado. Tem uma declaração do Michael Jackson que me impacta muito, quando ele fala assim: eu não quero crescer. Ele disse isso: eu não quero crescer, eu não quero tornar um adulto, eu quero viver na Neverland, na terra do nunca. Tanto é que ele vivia com as crianças e confundia as coisas ali, obviamente, dormindo com essas crianças. Foi processado várias vezes. Um cara que chegou no sucesso. Difícil um cara que teve mais sucesso artístico do que o Michael Jackson. Eu desconheço. Mas, porém, um Jefté. Jefté, quando ele vai embora, ele alimenta a possibilidade de uma vingança emocional. Ele fala assim: um dia eu vou voltar nessa cidade e eu vou esfregar o meu sucesso na cara dessas pessoas. E você sabe o que acontece? Ele vai embora, a nação começa a ser atacada pelos midianitas, começa a ser atacada. E nessa época, era uma época que havia uma falência em termos de liderança. O livro de Juízes era assim: esporadicamente Deus levantava alguém, mas o povo sempre se inclinando para a apostasia. Então, porque a lógica da vida, deixa eu resumir a lógica da vida para você. Se você alinha o seu coração com Deus e busca Deus, os inimigos são derrubados. Se você dá suas costas para Deus, os inimigos se levantam. O nosso problema não é o inimigo, é o seu relacionamento com Deus. Não é o inimigo. Nosso maior problema não é o diabo. O diabo só é uma questão colateral, e muitas vezes até um corretivo de Deus, por incrível que pareça. Então eles estavam numa fase assim, sendo apertados pelos midianitas, pelos amonitas. E como não havia líder que tivesse coragem para enfrentar essa guerra, esses anciãos procuraram ele. Falou: ô Jefté, enfrenta os nossos inimigos, porque quando ele chega em Tobi, ele já monta um exército paralelo. Ele já tinha ali homens, não é? Nós vamos ver o que aconteceu, homens levianos, os caras meio discípulos de Baal, firidento igual ele, né? É uma segregação, que é o próximo ponto que nós vamos falar. Aconteceu uma segregação. Os feridos se unem, gente. Uma pessoa rebelde normalmente vai procurar uma outra pessoa rebelde para se sentir apoiada na sua rebelião. É a mesma ferida. São os guetos, as torcidas, as gangues, os comandos. São pessoas que estão unidas em torno da mesma ferida. Então os anciãos falam assim: enfrenta os amonitas. E ele fala: tá bom, eu enfrento os amonitas, mas tem uma coisa: se eu ganhar essa guerra, eu vou governar a nação. Eu governo. E ali os anciãos, sem ter muita opção, falam: não é justo. Se você ganhar a guerra, você vai julgar a nação, você vai governar a nação. A nação vai se submeter a você. Então olha só na cabeça dele. Ele agora está diante de uma oportunidade imperdível.
Porque ele começou a pensar assim: puxa vida, se eu ganhar essa guerra, eu vou ser o governante. Se eu ganhar essa guerra, todos aqueles que me rejeitaram vão ter que me engolir. Os meus irmãos vão ter que me engolir. A minha mãe vai ter que me engolir. O meu pai vai ter que me engolir. Eu preciso ganhar essa guerra. É a minha chance de me vingar. E aí é quando ele faz o voto. Olha o contexto do voto, é esse: Senhor, eu não posso perder essa guerra, me dá a vitória. Se o Senhor me der essa vitória, eu assumo o compromisso de oferecer em holocausto, nem que seja a minha filha única. Olha só. Quem é que estava fazendo um voto com Jeová? Era Jefité ou a ferida dele falando? Uma coisa muito curiosa é que ele estava indo guerrear contra os amonitas. E quem eram os amonitas? Os filhos de Amon. Quem era Amon? Quem foi Amon e Moabe, esses dois irmãos? Os filhos de Ló com as filhas, filhos do incesto. Olha só, traduzindo espiritualmente, vamos dizer, o filho bastardo do adultério foi guerrear contra o filho bastardo do incesto. E você sabe quem era o Deus dos amonitas, desse povo descendente de Ló? Uma entidade chamada Milcom. A Bíblia fala Milcom, a abominação dos amonitas. Milcom, no hebraico, Moloque. O que Moloque exigia? Sacrifício dos filhos. Você me dá o seu filho, eu te faço prosperar. Essa é a barganha do Moloque. Então olha só, será que é possível uma pessoa fazer um voto a Jeová inspirado por Moloque? Será que isso é possível? Foi o que aconteceu. Moloque age aonde? Na sua ferida. Ele usa a sua ferida para destruir a sua descendência. Ele usa as suas inseguranças para destruir a sua descendência. Ele usa as suas irresponsabilidades para destruir a sua descendência. Olha só que coisa. Ele se colocou numa rota de colisão contra o inimigo, contra os amonitas, contra Moloque. E aí vem a retaliação. Porque ele, o que é a retaliação? Gente, assim, é muito importante você entender o princípio da retaliação. Retaliação não tem a ver com intercessão, não tem a ver com libertação, tem a ver com as brechas que tem na sua armadura, na sua vida. Tem gente que fala: não, você trabalha com intercessão, deve sofrer muita retaliação. Não, tenha paz. Lucas 10:19, vos dou autoridade para pisardes ninhos de serpentes, escorpiões, de toda a força do mal, e dano algum sobrevirá. Dano algum, não tem negócio de retaliação. Agora, o que é a retaliação? É quando você acerta o inimigo, mas o inimigo te acerta pelas brechas na sua armadura. Ele se infiltra, e às vezes te acerta mais bem acertado que você acertou ele. Jefté ganhou a guerra, mas perdeu a descendência. Olha onde essa dinâmica da energia que vem da ferida levou ele. E vem esse ponto então, que é a segregação, a marginalização. Como eu disse, ele foi para Tobi. Ali ele segregou, ele marginalizou, montou a gangue dele. Rapaz, era um exército paralelo, nada de deixar a desejar para o Comando Vermelho. Sério. Filhos de Belial, a Bíblia descreve.
Entende? Os caras eram assim, barra pesada. Gente ferida é gente perigosa. E a pessoa começa a cruzar determinadas linhas, que já é uma questão mesmo assim de muita exploração demoníaca, porque matar a primeira pessoa é difícil, mas vicia depois. Vicia. Então essa marginalização, esse segregamento, é um assunto muito sério hoje. É uma ferida complexa na nossa sociedade atual. Nós temos hoje muitos guetos, muita gente segregada. O princípio da segregação tem muito a ver com esse problema aqui que eu quero falar agora. É um problema muito delicado, delicado de falar, necessário, que é a questão da bastardia. O que é a bastardia? Essa palavra bastardo, inclusive, é uma palavra assim muito terrivelmente negativa, né? Mas é uma palavra bíblica, tá bom, gente? É bíblico. Deuteronômio 23:2, Hebreus, tratam desse assunto. No literal, a palavra bastardo significa ilegítimo, ou espiritualmente ilegítimo. O que legitimiza espiritualmente uma pessoa? Nessa perspectiva, o casamento dos pais. O que legitimiza? E quando a gente fala é legítimo, esse filho é legítimo, significa que aquele foi concebido dentro da aliança de casamento, e por isso ele está espiritualmente protegido. Legítimo é sinônimo de protegido, ilegítimo é sinônimo de espiritualmente desprotegido. Às vezes eu gosto de usar até mais o termo legítimo e ilegítimo aqui. E a Bíblia explica essa dinâmica do filho ilegítimo. Honestamente, o maior sociólogo que já pisou na face dessa terra, lógico, tirando Jesus, o maior sociólogo, Moisés. Não teve outro cara com tanta revelação e tanta inteligência sociológica como Moisés. Por que eu te digo isso? Porque ele foi capaz de pegar um populacho de gente, um pessoal que vivia na miséria, depois de praticamente 300 anos de escravidão. Você imagina um povo que foi 300 anos escravo, sem direito a nada. Eles não tinham um sistema de educação, eles não tinham economia, eles não tinham nada. E Moisés pega esse cara e, com a revelação dos mandamentos de Deus, transforma esse povo no povo mais poderoso, mais excelente da face da terra. Cara, tem que tirar o chapéu para Moisés. Se tem um cara que entende de restaurar os alicerces de uma sociedade, é Moisés. Você quer estudar a verdadeira sociologia? Vai para a Bíblia. Aprende com Moisés, com Neemias. Essa sociologia funciona, né? Isso aí funciona. E Moisés tratou dessa questão, e ele explica essa dinâmica. Ele fala assim: o bastardo não entrará na congregação do Senhor. Olha só o dilema que tem. Isso é um dilema, tá? Isso não é uma declaração fatalística, mas ela carrega um dilema. Primeira coisa, quando a gente fala sobre a questão da bastardia, nós temos de entender, gente, que Deus jamais rejeita essas pessoas. Deus jamais vai rejeitar uma pessoa porque ela foi concebida fora do casamento. Como é que eu sei disso? Porque o próprio Deus se apresenta como sendo pai de órfãos. Ele é o pai de órfãos. Aliás, nós vamos ver que essas pessoas normalmente elas têm favores especiais da parte de Deus.
Normalmente são as pessoas que Deus mais escolhe para os propósitos mais enaltecedores, são os órfãos. Por incrível que pareça, Deus tem um negócio com o órfão, é o guarda-costas de órfão. Vai mexer com o direito do órfão para você ver. Você vai bater na muralha que é Deus. Tira o direito do órfão para você ver. Você está arrumando uma confusão com o Todo-Poderoso. Mas só que tem essa dinâmica, é uma dinâmica espiritual. Quem que é responsável por uma pessoa concebida fora do casamento? É Deus ou são os pais? Gente, Deus é o Criador, mas quem que é o procriador? Mamãe e papai. Deus não é procriador, Ele é Criador. O procriador é o homem. Olha o poder que eu e você temos. Então, quando você tem uma pessoa concebida fora da aliança do casamento, qual que é a tendência dessa pessoa? É sofrer um tipo de perseguição ou desfavores que faz com que ela repita a história dos pais. Moisés explica isso. O bastardo não entrará na congregação do Senhor. E ele explica a abrangência disso. Ele fala assim: nem ainda a sua 10ª geração. O que ele quer dizer com isso, nem ainda a sua 10ª geração? Ele está dizendo que esse negócio pode se tornar num esquema de propagação de iniquidade, vai espirrar longe. Eu conheço de loco regiões no Brasil que as meninas literalmente são mães aos 13, avós aos 26, bisavós aos 39 e assim por diante. Entende? É o que Moisés está dizendo. Quando você pensa numa menina, igual nós tivemos aí agora, né? Uma menina de 11 anos, grávida, e tem muitas que nem sabem direito quem é o pai. Outro dia eu estava lá, uns anos atrás, estava no postinho de saúde lá perto de casa, e chegou uma menina, devia ter 16, 17 anos. Ela estava com um filho numa mão, um no braço e outro na barriga. 3. Eu lembro que quando a enfermeira viu ela, falou: fulana, de novo, porque viu que ela estava grávida. Cada criança de um pai. Qual que é a chance dessa moça, vamos dizer assim, entrar na congregação do Senhor? Quando eu falo congregação do Senhor, qual que é a primeira congregação do Senhor? Família. Uma família funcional. A pessoa se encaixar na igreja. Qual que é a chance? Você entende que isso, de certa forma, vai criando circunstâncias, puxa vida, traumáticas, que inclusive pode deixar, sei lá, sequelas irreversíveis. O que aconteceu agora, a criança dessa mãe de 11 anos, o que aconteceu com essa criança? Quem sabe? Foi assassinada. Não sei se vocês acompanharam a notícia aí, mas ela foi assassinada. É uma sequela irreversível. Essa menina vai crescer com isso. Ela vai ter que conviver com esse tormento. Você entende, assim, como isso abre muita perspectiva para uma perseguição realmente demoníaca? Então, quando a gente fala sobre essa questão da bastardia, gente, é algo fundamental dentro do nosso chamado, que é reconciliar as gerações. Reconciliar as gerações. As principais consequências de você conceber um filho fora do casamento, resumindo bem aqui, porque a gente tem
vamos dizer assim, muita observação, né, sobre isso, porque são milhares de fichas. E obviamente, assim, eu não tenho números exatos para te dar, mas tem muitas áreas no aconselhamento que eu faço uma pesquisa, né? Eu faço uma pesquisa, você vai tendo uma ideia. Não fico fazendo assim aquela coisa de anotar caso por caso, mas você vai tendo uma ideia. Mas normalmente, quando a criança é concebida fora do casamento, a primeira coisa é que ela começa, ela vai ter, grande maioria, ela vai sofrer uma perseguição espiritual, mas de caráter emocional, uma síndrome de rejeição. Normalmente, quando uma mulher não casada descobre que está grávida, à primeira vista, qual que é a tendência de grande parte dessas mulheres? Rejeitar essa gravidez, sim ou não? Vai ser uma boa ou uma má notícia para ela? Infelizmente, para a maioria vai ser uma má notícia. Eu estou grávida. E a pessoa não queria aquilo. Muito pelo contrário. Então é aí que vem o aborto, a tentativa de aborto, ou a pessoa verbaliza essa intenção. Só de uma mãe, um pai verbalizar a intenção de abortar um filho, gente, isso já invoca sobre ele uma desproteção. Entenda, não é? Poder criativo que há nas palavras. Assim como Deus chamou as coisas que não existem pela sua palavra, nós também criamos o nosso mundo pelas palavras que nós falamos ou deixamos de falar. Quando você verbaliza a intenção de assassinar um filho, você pode ter certeza que tem um espírito de morte que vai perseguir. Então a tendência dessa criança, muitas vezes sem uma explicação clara, é se sentir sempre rejeitada, colocada de lado, mesmo que todo mundo ame ela. Eu já tenho de vários casos assim. Eu lembro um pastor, né, tinha um filho adotivo, falou: Cote, é o que a gente mais ama e é o que menos se sente amado. Aí você vai ver a história lá com os pais biológicos. E também essas pessoas vão sofrer uma perseguição espiritual que tem uma conotação sexual. Quase 100% das pessoas concebidas fora da aliança de casamento sofrem algum tipo de abuso ou molestação sexual na infância. Isso é estatístico, gente, é científico, isso é observação, está nas fichas. Você já percebeu a dimensão dessa ferida aqui no Brasil, do abuso sexual na infância? Sabia que abuso sexual tem causa? E uma das principais causas é o filho ilegítimo, desprotegido, fora da aliança. Quem protege o filho é a aliança dos pais. Não sei se você está percebendo a importância do casamento. Então é muito importante a gente lidar com essa ferida. Questão da adoção também, né? Que às vezes a gente até mostra isso até de uma maneira um pouco mais séria. Muitos pais adotivos têm dificuldades crônicas com alguns desses filhos, que obviamente são uma bênção, mas que precisam de ser reconciliados com os pais biológicos. Como é que a gente resolve essa ferida, gente? É simples. Os pais se convertendo aos seus filhos. Sabe aquela conversa corajosa que um pai, uma mãe precisa de ter com aquele filho? Falar: ó, meu filho, você foi desenhado, arquitetado por Deus. Deus te entreteceu no ventre da sua mãe, como diz o salmista.
A palavra entretecer é bordar. É a mesma palavra para uma mãe que está bordando, costurando a roupinha do bebê que vai nascer. Deus nos entreteceu no ventre da nossa mãe. Isso é um plano de Deus. Mas, se essa criança foi concebida fora da aliança do casamento, ela tem uma desproteção. Por exemplo, essa questão do adotivo, os casos mais sérios que eu já atendi, assim, de filhos adotivos, gente, esse negócio, presta atenção, é um negócio assim, tão espiritual, você vê como muitas vezes essa genética espiritual fala alto, né? Essas influências, né? Essas perseguições falam alto. E toda perseguição demoníaca, gente, é um chamado para o conserto, é o que nós falamos. Só que muitos pais, ao invés de consertarem, inclusive eles mentem para o filho adotivo, dizendo que ele não é adotivo, está alicerçando o relacionamento com aquele filho na mentira. E aí que esses filhos se conectam com a herança dos pais biológicos. Como eu estava dizendo, eu já atendi casos assim, por exemplo, um filho adotivo, ele não conviveu com os pais biológicos, às vezes ele nem conheceu os pais biológicos e começa a repetir exatamente a história desses pais, sem ter convivido. Não é convivência, é herança espiritual. Como é que você lida com isso? O que um pai adotivo tem que fazer com um filho desse? Reconciliar o coraçãozinho dele com o coração dos pais biológicos. E muitas vezes entra uma guerra aí. Quando uma mãe, um pai adotivo chega lá e fala assim: meu filho, olha, eu preciso te contar a sua história não é essa que nós falamos, não, nós falamos mentira, já queremos começar pedindo perdão por aí, a sua história é essa, não é? E muitas vezes os pais adotivos vão exercer o seu sacerdócio. O que é o sacerdócio? É representação com compaixão. O sacerdote é aquele que se compadece eternamente dos ignorantes e errados, oferecendo dons e sacrifícios, sabendo que ele mesmo está rodeado de fraquezas. Então ele chega e fala assim: olha, eu quero representar seu pai, sua mãe biológica, eu quero te pedir perdão por isso. E se esse filho perdoa os pais biológicos, sabe o que vai acontecer? Está livre. Quando os pais se convertem aos filhos e os filhos aos pais, Deus vai curar a terra. Deus cura a terra. Esse filho não vai repetir a história trágica dos pais biológicos. Ele agora, a partir disso, tem tudo para vencer os pecados que os pais não venceram. Reconciliação. Talvez essa seja a glória mais elevada da cruz de Cristo, derrubar as barreiras entre as gerações, entre pais e filhos, judeus e gentios, macho e fêmea, entre raças, entre povos, derrubar as barreiras. O sangue de Jesus foi derramado com esse propósito. Mas como eu disse, tem uma batalha. Você fala para um filho adotivo que ele tem que perdoar os pais biológicos, sabe qual que é a primeira coisa que normalmente ele fala? Eles não são meus pais, meus pais são você. Eles não querem. Cara, aquilo mexe. O mundo espiritual já está se contorcendo aí. Tem uma guerra. Irmãos, é fácil para uma mãe chegar para o seu filho e falar: meu filho, me perdoa, eu gerei você na fornicação, me perdoa, ou na prostituição, eu quero te pedir perdão. É fácil? Não, você tem que morrer para você, é só da cruz que você faz isso. É fácil para um pai ter uma conversa séria com um filho que hoje está deprimido, que ele verbalizou a intenção de assassinar esse filho, de abortá-lo.
Não sei se você entende, mas são reconciliações cirúrgicas. São conversas muito corajosas. A cirurgia é a ferida que trata da ferida, é a ferida inteligente, que reverte o quadro. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, se converter dos seus maus caminhos, Deus vai ouvir dos céus. Ele é um Deus rico em perdoar. Ele vai derramar o bálsamo de Gileade. O seu nome é como um unguento derramado. Ele vai sarar a nossa terra. Pais se convertendo aos filhos, filhos se convertendo aos pais. Curva a sua cabeça então, em nome de Jesus. Eu gostaria que a gente pudesse, nesse momento, aqueles que tiverem liberdade, né? Mas eu gostaria de fazer um ato sacerdotal aqui, sacerdócio, um exercício de sacerdócio, porque todos nós temos acesso ao Santo dos Santos, ao trono de Deus pelo sangue do Cordeiro, todos nós. E eu creio que esse é um momento realmente da gente se expor, né? É interessante, gente, o melhor detergente que existe é o sol, é a luz. Espiritualmente falando, é uma vida transparente. O impacto de uma vida na luz, a Bíblia fala que a sombra de Pedro curava. Para você entender o impacto de alguém que anda na luz, alguém que anda na verdade. Ninguém ganha uma guerra contra a verdade. Então eu gostaria que a gente pudesse ter uma oportunidade para aqueles que sentirem de ter um tempo aqui de quebrantamento e reconciliação. Quantos aqui você sabe que você foi concebido fora do casamento? Faz um sinal. Eu gostaria que você tivesse a liberdade. Vem aqui na frente, vai ser muito importante. E também, talvez, você não foi concebido fora do casamento, mas você concebeu alguém. Você concebeu alguém. Se você concebeu alguém fora do casamento, eu gostaria que você viesse também. Eu queria pedir uma gentileza, tá? Se você foi concebido fora do casamento, por favor, fica à minha direita aqui. Se você concebeu alguém, você é pai ou mãe de uma pessoa, né, sem ter sido casado, você ficasse aqui desse outro lado, por favor. Se tem os dois, tá? Você pode ficar aqui desse lado. Porque são duas gerações, né? A ideia aqui é a gente falar essa linguagem das gerações. Deus é um Deus pessoal, mas é um Deus de gerações. O Deus de Isaac, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, um Deus de gerações. Então gostaria de falar primeiro aqui com os pais. Vocês, pais, mães, né? Vocês olhassem para mim agora. É muito interessante que na cultura hebraica, o passado não está atrás de nós, o passado está na frente. É contrário da mentalidade grega ocidental, tá? O passado não está atrás, ele está à sua frente. Porque na cultura judaica, o passado ele é completo, é o que você viveu, ele está completo, ele está diante de você. Por isso que cura, quando a gente fala de uma cura interior não é você voltar no passado, é você enfrentar o seu passado.
enfrentar situações que não foram resolvidas. Esse negócio de regressão, de voltar no passado e tal, sob hipnose, gente, isso é coisa demoníaca. Então é muito importante a gente enfrentar o nosso passado. Eu gostaria que agora, então, se pudesse fechar os seus olhos, com essa consciência da presença de Deus, porque Deus é contigo, Ele está aqui, a presença dEle está aqui, que você pudesse se lembrar, fazer esse enfrentamento se lembrando. Quando você recebeu a notícia que você seria pai ou mãe, você recebeu a notícia. Pode ser que você falou que não devia ter falado, não sei o que aconteceu, não sei o que aconteceu. Talvez você fez algo que você não devia fazer, mas Deus é perdoador, Ele é perdoador. Então, no seu coração, coloque isso diante de Deus agora, nesse altar, coloque diante dEle, né? E no momento que eu te disser daqui a pouco, eu vou pedir para você se deslocar do seu lugar e procurar alguém que está ali do outro lado, uma pessoa, qualquer pessoa que Deus te mostrar. E você vai até essa pessoa como se essa pessoa literalmente fosse o seu filho, sua filha. E você vai pedir perdão. O que você fez com esse filho, com essa filha, você vai pedir perdão para essa pessoa. Pais se convertendo aos seus filhos. Deixa eu falar também com os filhos que estão aqui, né? Gostaria que todos vocês olhassem para mim. A Bíblia fala assim, gente: Deus é pai de órfãos, juiz de viúvas, faz o solitário habitar em família. Mas o salmista também fala assim: mas os rebeldes habitam em terra seca. Sabe o que acontece, gente, quando a gente tem essa dor existencial de ser um filho que não foi desejado, que foi concebido fora do casamento? A tendência é que essa dor nos empurra para a rebelião. E daqui a pouco a gente está repetindo a história dos nossos pais, às vezes até de forma pior, e a gente se acha numa terra seca, esterilidade, as coisas não funcionam, a vida perde o sentido. Mas eu quero que você entenda uma coisa: Deus nunca rejeitou você, nunca, nunca. Você é profundamente amado por Ele. E isso não é um chavão gospel que eu estou falando aqui, isso é a mais poderosa verdade. Deus ama você, Deus ama você. Quando esses pais vierem até vocês, talvez seu pai, sua mãe nunca te pediu perdão, nunca lidou com esse crédito de desproteção que ficou na sua vida. Eles nunca fizeram isso. E muita coisa se desequilibrou no seu coração. Mas quando eles vierem, recebe essa pessoa como se fosse seu pai e sua mãe. Perdoa. Perdoa. Gente, nós não somos melhores do que ninguém, não estamos aqui para julgar os nossos pais, não. Deus encerrou todo homem debaixo do pecado para com todos usar de misericórdia. Então, quando eles vierem, recebe esse abraço. Talvez você nunca recebeu um abraço de um pai, de uma mãe. Recebe. Perdoa. Filhos se convertendo aos seus pais. Você pode ter certeza, vai haver um novo céu sobre a sua cabeça e uma nova terra debaixo dos seus pés. Então eu gostaria que vocês, como pais, tomem a iniciativa.
Os filhos que estão aí, fica com uma mão erguida, não é? Você pode ir até lá, pode abraçar 2, 3, não tem problema. Fala com essa pessoa. O que você teria que dizer para esse filho? Talvez você abortou esse filho, pede perdão a ele por ter abortado. O que você fez? A Bíblia fala que Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se você já abraçou alguém, tem outras pessoas ali que não foram abraçadas, você pode se dirigir a elas também. Deixa o Espírito Santo guiar o seu coração, tá? Pai, nós apresentamos esse altar diante de Ti. Ouve, Senhor, ouve a confissão desses pais, a confissão desses filhos, ouve. E responde com bálsamo, responde com a sua cura, Senhor. Visita essas famílias, tudo aquilo, todo dano que foi causado na identidade, que seja reparado, toda perda nos relacionamentos, toda herança que foi sequestrada, restitui, Senhor, restitui. Aonde abundou o pecado, que venha superabundar a graça. Levantamos nesse lugar o poder do sacrifício de Jesus, onde ao seu tempo Jesus se identificou com cada um de nós naquela cruz, se fez pecado por nós, assumiu a nossa condenação, foi morto, mas ao terceiro dia ressuscitou, para ser o caminho, a verdade e a vida. Restaura, Senhor, cada vida, cada família, restaura, no nome de Jesus.